Efésios capítulo 6, verso 12 diz: porque a nossa luta não é contra a carne, e sim contra o sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pai, fala ao nosso coração pela instrumentalidade da Tua Palavra e a ação bendita e poderosa do Teu Santo Espírito, suprindo toda a limitação do Teu servo com a Tua unção para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Queria que o Bruninho nos ajudasse ao teclado, Bruno, se você puder. Queria pensar com vocês, irmãos, no texto, na expressão grega epouranions, texto que aparece pelo menos 5 vezes na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Se você estuda a carta de Efésios, você vai perceber que essa expressão ela aparece 5 vezes. Eu quero trabalhar alguns conceitos de maneira objetiva, óbvio, em cada tópico sobre essa ideia e apresentar nessa noite a ideia de que nós precisamos colocar, irmãos, o diabo no seu lugar. O Brasil, a teologia evangélica brasileira me assusta um pouco, especialmente quando nós afunilamos e temos um olhar um pouquinho mais específico para aquilo que conhecemos como batalha espiritual. Ano passado dedicamos algumas vezes no culto dessa igreja para falarmos sobre batalha espiritual. E estudando um pouquinho sobre Efésios, isso aqui é fruto de labor de pesquisa, até por uma questão de uma prova na pós-graduação. Há um livro que depois nós vamos fazer chegar aos irmãos. Quero trazer o Dr. Valmir Miranda Pinto aqui, um homem que tem abençoado o Brasil com uma teologia muito saudável, muito segura, meu professor na pós-graduação, e ele fez um apanhado numa aula sobre isso que gerou uma reflexão no meu coração. E eu queria então abordar algumas questões com os irmãos nessa noite, porque, irmãos, tem sido difícil. A impressão que eu tenho diante do que às vezes ouço, especialmente na televisão e às vezes por consequência na conversa, no bate-papo, no aconselhamento, na visita, no evangelismo, é que nós não sabemos em quem nós temos crido. A impressão que eu tenho é que nós não sabemos qual é o nosso lugar. Quem é Jesus? Uma boa teologia de batalha espiritual precisa começar pela cristologia. Nós precisamos, antes de pensar em espíritos territoriais, antes de pensar em demônios, povo de rua, antes de ficar olhando e criticando e demonizando outras religiões, nós precisamos observar quem é Jesus, porque a igreja ela está baseada em Jesus. Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de sustento, de esquina. Os apóstolos e profetas são os seus fundamentos, e o corpo de Cristo, o seu edifício, nós, pedras vivas. Irmãos, não dá para continuar muitas vezes vivendo como se o diabo tivesse vencido. Não dá para continuar vivendo num tempo normalmente não abordar isso. Aonde tenho conhecido, irmãos, experimentei eu vou preservar, óbvio, o local do Brasil e a igreja, mas fui pregar num retiro uma vez, e também não vou dizer aqui a função da pessoa para que ninguém ache que eu estou aqui estereotipando a função, foi um caso específico, mas uma pessoa que tem uma posição de destaque, uma posição de liderança na igreja, um dos oficiais da igreja, chegou para mim e disse: pastor, se em algum momento houver alguma manifestação demoníaca na igreja, por favor, em nome de Jesus, não me chame. Eu falei: mas por que, irmão? Porque eu morro de medo. Se eu dissesse o cargo, a função, você ia ficar escandalizado.
Sabe, queridos, eu não sei o que você pensa do diabo, eu não sei o que você já estudou sobre isso, mas o objetivo que eu quero nessa noite aqui é honrar e glorificar o nome de Jesus e aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. E eu quero olhar para Paulo escrevendo na igreja de Éfeso e vemos, em vez de ficar falando de diabo, ficar falando de capeta, de demônio, Satã, tudo que a gente poderia pensar, dragão e outros nomes, eu queria olhar para Jesus, eu queria olhar para a Bíblia, eu queria olhar para as regiões celestiais, para que você saísse daqui numa posição de autoridade e sabendo em quem você tem crido e o que está sobre a sua vida, para a gente parar só de cantar que o que está em mim é maior do que o que está no mundo e sair daqui para viver mesmo essa experiência. Amém, irmão? Eu queria então que você pudesse abrir a carta de Efésios no capítulo 1, onde pela primeira vez essa expressão epauranios, é fácil falar o grego que não existe, viu, irmãos? Não sei nem se a pronúncia é essa. O grego koine está extinto. São 4 tipos de grego clássico contemporâneo. Um deles é o koine, que é o koine bíblico, raras faixa etárias, bem idosos na Grécia conseguem ainda falar, mas que já não é mais o grego koine, que é o grego que o Novo Testamento se utiliza. Então, epauranios, a expressão regiões celestiais. Em primeiro lugar, Efésios capítulo 1, verso 3 diz: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Você pode ler comigo na sua própria versão, não tem problema se tem uma diferença. Você pode ler comigo, todos juntos, na sua mesma versão. Abre a boca e lê a Bíblia. Bendito que nos abençoou, que nos abençoou, que nos abençoou. Irmãos, o verbo original, o verbo central desse versículo, na forma primitiva ou inicial que o texto ele é utilizado, é abençoar de maneira completa. É uma obra acabada. É um tempo verbal que não existe no português, mas que quando a gente chega no texto grego, isso fica tão claro para nós. Para mim e para você que tem aí os seus recursos linguísticos para estudar a palavra de Deus com um pouco mais de profundidade. Irmãos, quando eu ouço as pessoas falando de maldição no Brasil, é gente que não entendeu que as regiões celestiais que estão guardadas em Cristo Jesus não é na igreja, não é na terra, não é em Roma, no Vaticano. Não é na conversão batista brasileira em que Deus diz que nós somos abençoados. É nas regiões celestiais. Você tem noção do que é isso? Não, porque se tivesse a gente não estaria aqui. A gente não consegue imaginar o que são regiões celestiais. Só podemos, com algumas hipóteses, imaginar, claro, que é o lugar onde Deus habita. É lá nas regiões celestiais que Paulo, quando adora o Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Meu irmão, você não está debaixo de maldição, porque nas regiões celestiais você é um abençoado. Não tem que ficar com medo do diabo, não. Olha, pastor, é uma maldição que está sobre a minha família. Não, porque um pecado lá do meu tataravô. Irmão, tem que estudar a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia. Não, porque o meu bisavô, quando não era crente, fez um negócio lá na esquina, e aí meu filho hoje está com febre. Irmãos, nas regiões celestiais, de maneira acabada, pronta, não é algo que você tem que fazer, como nós temos ensinado. Irmãos, por onde eu passo eu falo sobre isso. Tudo que nós recebemos de bênção da parte de Deus vem por causa da cruz do Calvário. Não é meritocracia humana, não é o que você faz e conquista da cruz do Calvário. Ele nos abençoou porque
porque nas regiões celestiais, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por causa do Filho, das obras do Filho, da ressurreição do Filho, do ministério do Filho, decidiu em graça te chamar de abençoado. Amém. Você é abençoado. Pastor, mas eu estou endividado. Por causa disso mesmo, você é abençoado. Porque é com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você é livre, você é perdoado, a culpa do pecado não está mais sobre você, a ira de Deus não caiu sobre você, caiu sobre Jesus. Você quer mais bênção do que isso? Você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Nós somos abençoados. Pastor, meu filho está muito doente. Você é um abençoado, porque nas regiões celestiais foi o Pai que te declarou abençoado. Se você quiser discutir com Deus, se você quiser duvidar da palavra, se você quiser usar religiões e por aí afim para tentar embasar a sua vida, eu não tenho como realmente convencer você. Eu só estou expondo o que a teologia, da cristologia, da cruz do Calvário diz. Ele nos abençoou. Fico tão triste quando eu ouço e tenho que desfazer, tentar, né? A gente não desfaz. Às vezes as pessoas chegam, irmãos, tão amarguradas, e quem destruiu não foi o diabo, não. Foi a falsa doutrina. Pastor, eu preciso quebrar uma maldição na minha vida. Que maldição? Maldição. Não, porque o diabo dei brecha. O que nós fizemos com Jesus? Essa noite é a noite de colocar o diabo no lugar dele, porque você está assentado nas regiões celestiais. Você é filho do Altíssimo. Você é abençoado por Deus nas regiões celestiais. Amém, querido? Primeira vez que Paulo cita isso na carta aos Efésios, ele aborda essa expressão. Agora vamos continuar estudando a Bíblia. Efésios capítulo 1, verso 20 e verso 22, de maneira expositiva. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, verso 20, não, verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Irmãos, nós estamos em Cristo, e se nós estamos em Cristo, como a própria doutrina do apóstolo Paulo da união em Cristo nos garante, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita. Irmãos, o que significa fazer sentar à direita? Nos lugares celestiais, Ele está sentado à direita. Isso significa que é reinar. Sentar à direita é uma expressão que foi traduzida assim na maioria das Bíblias, mas para governo, para governante, para soberano. O que Jesus está fazendo nas regiões celestiais? Vendo o diabo fazer o que ele quer? O que Jesus está fazendo nas regiões celestiais? Observando de maneira passiva o que ele está fazendo? Não, ele está reinando, ele está governando nas regiões celestiais. Ele ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos para reinar sobre a nossa vida. Então, irmãos, quem está reinando sobre a sua vida? Quem é que está assentado à direita do Pai, governando, que ressuscitou Jesus sobre a sua vida? É maior? Está acima ou está abaixo? Na linguagem do apóstolo, especificamente usada para combater uma doutrina bem herética daqueles dias, do gnosticismo, ele inteligentemente, inspirado pelo Espírito Santo, usa: ele está acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Irmãos, ele está acima de todo principado, de toda potestade, porque ele que está no governo de todas as coisas. Esse é o tempo da igreja, crê nisso. Não tem
tem diabo, não tem capeta, não tem demônio, não tem trabalho, não tem nada que possa atingir a sua vida, porque quem está no controle da tua história tem a primazia, está assentado à direita no trono. E se você ouviu qualquer coisa de diferente disso, especialmente com um pedido de oferta depois, pode ter certeza que quem está falando é o diabo, que não há nenhum nome acima do nome de Jesus. Uma teologia que usa a demonologia, uma teologia que usa a doutrina de demônios para infantilizar, amedrontar, sabe, deixar a igreja apavorada, crentes imaturos apavorados. No final o objetivo dela é domínio, no final o objetivo dela é culpa. Eu disse pela manhã, eu recebi um e-mail de um jovem de 18 anos, desesperado e apavorado, quebrado, e o que ele diz, ele: pastor, eu estou numa igreja que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, eu não sei mais o que eu faço, eu não aguento mais, eu me batizei ano passado, mas eu fui ler o evangelho, eu fui liberto, o que eles estão ensinando lá não dá mais para caminhar. Eu falei: meu filho, meu telefone está aqui, essa semana vamos conversar, deixa eu te ajudar. O evangelho de Jesus liberta, ele tem poder para libertar. Nós não estamos servindo alguém, irmãos, a gente precisa saber quem nós cremos. É poderoso demais, está acima de todo principado. Mas a impressão que eu tenho é que o Jesus que nós cremos está abaixo dos principados, está abaixo dos potestades, está abaixo. Pastor, tem como você passar óleo aqui na porta da minha casa para que não entre nenhum demônio? Não, mas é porque você não confia que Jesus guarda, não? Todas as vezes, pelo menos no grego, todas as vezes que as 5 expressões nas regiões celestiais aparecem em Efésios, é de maneira positiva, para que o povo de Deus saiba em quem nós temos crido. Não se preocupa com o diabo, não, irmão. Não se preocupa com o demônio, não. Sabe por quê? Quem tem que se preocupar é Ele conosco, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós somos poderosos em Cristo Jesus para destruirmos fortalezas e sofismas. Como já foi cantado nessa noite, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Uma teologia que botou o diabo num trono que não é dele. Quem está sentado à direita nas regiões celestiais não é Satanás, é Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Capítulo 2, verso 6, terceira vez que aparece nas regiões celestiais. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Agora ele no capítulo, no verso 20 e 22, ele fala do reino dele, agora ele fala do convite que ele fez à igreja. E juntamente com ele, verso 6, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quem foi ressuscitado por Jesus aqui, dá glória a Deus. Você foi ressuscitado por Jesus, você estava morto nos seus pecados. Sabe onde você está sentado? Em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Aleluia! Você está sentado lá, querido. Isso não significa que você pode mandar em ninguém. Por quê? Paulo, ele também não é tão explícito. O problema que nós temos com relação ao reinado da igreja com Cristo nesse tempo presente é que a coisa não está muito clara como isso vai acontecer. E aí quem está querendo reinar e descortinar o que nem a Bíblia descortinou, está assumindo posicionamentos que está matando o povo de Deus em nome de um reinado que não é dele. Eu não sei e não tenho todas as respostas sobre isso, como que a igreja reina com Cristo, mas eu sei de uma coisa: eu estou sentado junto de você as regiões celestiais em Cristo Jesus para reinar. Que acusação é essa que Satanás quer fazer contra a tua vida? Querido, nós reinamos com Cristo. A maneira como disse, eu separei isso para que a gente não perca a maneira de como o governo é feito e deve ser praticado, não está tão esclarecido. Entretanto, independente da forma de como o governo é feito,
nós sabemos que estamos acima deles, da mesma maneira que Cristo está. No verso 20 e 22, compartilha-nos Jesus Cristo, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, que ele está sentado à direita do Pai para reinar. E agora no capítulo 2, verso 6, ele nos orienta que nós estamos sentados com ele nas regiões celestiais para reinar. Como isso vai acontecer, eu não sei, mas eu sei que você não precisa ter medo. Eu sei que você pode continuar avançando, porque nas regiões celestiais Jesus está lá. Irmãos, tem sido um tempo de tanta infantilidade, tanta gente se levando por doutrina de demônios. A própria Bíblia falava sobre isso. Culto bom é culto que tem manifestação demoníaca. Culto cheio do poder é o culto em que os demônios ficam lá de joelhos. Duvido um pouco que sejam demônios. O quanto nós acreditamos no ministério do exorcismo, Jesus viveu isso. Quem já teve experiências com isso sabe que isso é real. Por quê, querido? Por quê que você, um simples carnal, um simples ser humano, usa o nome de Jesus de maneira errada? Como eu já disse para os irmãos, a letra J não tem no alfabeto grego. Esse negócio de Jesus tem não, isso é tradução. A batalha espiritual ela não se dá no natural, ela se dá no sobrenatural. Está explicado, irmão, por que você não precisa de madrugada ligar para o seu pastor? Porque tem alguém demoniado na sua vizinhança. Está explicado por que você não precisa ficar com medo de passar numa esquina porque tem alguma coisa lá que você fica suspeita que seja do diabo. Que você tem um lugar de autoridade no reino celestial. Você tem um lugar de autoridade. Jesus é a sua autoridade. Não é pastor, não é apóstolo, não é bispo, é Jesus. A igreja é de Jesus, não é nossa. A visão é dele, não minha. Porque quem está sentado nas regiões celestiais é ele. Como está a sua vida? O que você pensa de Jesus? O verso 10 do capítulo 3 é uma poesia. Deus agora parece querer humilhar as trevas. Capítulo 3 de Efésios, do verso 10, é incrível. Eu não sei se você sabia, mas você é professor nas regiões celestiais. Você sabia disso? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares. A expressão, irmãos, grega para as regiões celestiais, no contexto desse versículo, é de que a igreja ela torna conhecida a obra de Cristo Jesus nos lugares celestiais. E quem está acima de quem? Quem está olhando quem? Nós estamos ensinando as trevas. Você pode entender porque agora, talvez, Judas, o diabo entrou em Judas. O diabo entrou em Judas. Ele achou que matando o filho de Maria, ele achando que matando mais um que se declarava o Cristo, ele era vencedor. Quebrou a cara. Porque ele não tinha aprendido ainda, ele não sabia ainda que aquele que estava lá era o Verbo de Deus, o Cordeiro Santo de Israel, que tira o pecado do mundo. Nós temos o poder em Cristo Jesus de ministrar, de ensinar. Olha o que vocês estão tentando fazer comigo, mas aprende. A Bíblia Sagrada me dá poder para vencer o pecado. Nós ensinamos por causa da multiforme graça de Deus. Os seres malignos, na observação da caminhada da igreja, eles ficam, como já usei, de cara com o que Deus está fazendo no mundo para a glória dele. Por que tem crente com medo do diabo? Por que tem igreja que só fala do capeta? É lapeta, né? Como dizem por aí, cada um, lapeta. Porque aqui tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. A igreja nas regiões celestiais não tem qualquer lugar.
nós estamos acima. Eu não estou dizendo que nós estamos acima do mundo, eu não estou dizendo que nós estamos acima de outras religiões, eu não estou dizendo que você pegar essa palavra aqui, se eu sou um teólogo da prosperidade, eu posso distorcer o contexto do texto e querer induzir você a algo que a Bíblia não está induzindo. Mas é de joelhos diante de Deus, diante de uma teologia brasileira que colocou o diabo num lugar que não é dele, que eu queria nessa noite, usando o texto, o tema do livro do meu professor, colocando o diabo no seu lugar, apresentar para mim e para você, relembrar a velha história de quem é Jesus, poderoso, majestoso, que nos convidou para as regiões celestiais, reinarmos com Ele e sabermos da sua obra. Irmãos, 1, 2, 3, 4 vezes nas regiões celestiais aparecem Efésios, antes de chegar em Efésios 6, 10, da armadura de Deus e do verso 12. Muito curioso, que antes de chegar em Efésios capítulo 6, verso 12, texto lido nessa noite por introdução desse sermão, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu não vou entrar numa questão de cunho pessoal sobre esse texto, porque nós não temos tempo e esse aqui não é o objetivo, e poderia nos trazer um pouco mais de confusão do que ensinamento. Porém, irmãos, de tudo que nós colocamos aqui, o que está na Bíblia, não precisa nem ficar com a interpretação, só com os textos bíblicos. Não lhe parece estranho nós temos que lutar contra alguém que está abaixo? Se o cristão reina sobre eles, não precisaria lutar. Se o cristão reina com Cristo, não precisaria estar contra os seres. Irmãos, há aqui um jogo de palavras no grego que não cabe para esse momento, mas eu quero só chegar da onde iniciei, voltar da onde iniciei, dei essa volta toda para que a gente entenda que a nossa luta contra essa expressão que o apóstolo Paulo usa, de que nós estamos em luta contra, criou um ambiente no Brasil, pelo menos hoje, contemporaneamente falando, por causa de algumas aberrações que foram escritas, e parece que a nossa missão aqui é ficar lutando contra o diabo, como se o diabo precisasse ainda ser vencido. O que eu ouço por aí, o que você ouve por aí, a impressão que dá é que o diabo ainda não foi vencido, porque a nossa luta não é contra seres humanos, está claro, o ser humano tem que amar e servir, ateu, de outra religião, não importa. A nossa luta é contra os seres espirituais. Como a gente muda, né? Como a gente, quando se debruça com seriedade e busca o conhecimento das Escrituras Sagradas. Irmão, pense que é fácil pregar o que eu estou pregando hoje aqui. Não, eu estou ressignificando a minha fé, aquilo que eu sempre ouvi e aprendi. A nossa luta, irmãos, não é contra, é na presença dele. Sabe por que não tem como lutar contra alguém que já foi derrotado? O diabo já foi derrotado. Parece que o verso 12 do capítulo 6, ele não encontra muito sentido nas 4 primeiras citações. Contra principados e potestades. É tempo, irmãos, da igreja avançar. A luta espiritual, a batalha espiritual não se trava em vencer o diabo. Por quê? Porque ele está vencido. Pode dizer glória a Deus? A batalha espiritual se trava na luta em que você venceu o pecado, e você venceu o seu pior inimigo. Quem? Maurício. E você vencer quem tem te vencido, a carne. Livrinho básico para quem quer estudar sobre isso: a carne, o pecado e o mundo.
de Dr. Shedd. Irmãos, nós servimos alguém muito poderoso, e é por isso que eu tenho dito que chegou o tempo, irmãos, verdadeiramente, é por isso que eu afirmo isso mesmo. Chegou o tempo de que quem vai ficar endemoniado é o capeta, que quem vai ficar oprimido é o diabo. Pastor, cuidado, você está mexendo. Não estou mexendo em lugar nenhum, irmãos. Eu estou falando simplesmente o que a Bíblia afirma: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas só que a gente dá poder demais para quem já foi vencido. Nós ainda queremos lutar contra aquilo que já foi derrotado. Quem está te vencendo não é o espírito de prostituição, é o desejo da sua carne. Quem está te vencendo não é o espírito das drogas, são as atitudes erradas que você tomou. E como consequência disso, por causa do ministério de Cristo, nós observamos ainda, por permissão dele, porque não sabemos, lembra que eu falei no ponto 3, como lidar com esse reinado, porque é inegável, não tem como negar a atuação maligna das trevas. Não temos todas as respostas. Rejeite alguém que sabe tudo. Não, vem aqui, isso é isso, eu sei tudo, eu respondo tudo e pronto, acabou. Eu vou, levanto e depois vou embora. Quando a gente olha para o ministério de Cristo, a gente fica na dúvida, mas peraí, e Paulo fala sobre essas questões das regiões celestiais, mas quem está fazendo isso aqui? Pode ser o diabo? Pode, mas não é ele que provoca. Quem caiu foi Adão, quem caiu foi Eva. O responsável sou eu e você, não é o demônio. Se fosse assim, irmãos, Jesus não precisava morrer na cruz, porque está vencido. Em quem você tem crido? Se você crê em Jesus Cristo, você vive para a glória dele. Se você realmente nasceu de novo, está assentado em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, você é um abençoado, justificado, está reinando em Cristo e é mais que vencedor. E isso não te dá autoridade para abrir uma outra empresa porque você é mais que vencedor. Não é isso que eu estou falando. Por cada teologia que está aí, toda hora a gente tem que ficar se explicando. Nem mesmo uma cristologia meramente exposta pode passar sem uma defesa, porque está tão difícil por aí. Para de dar crédito ao diabo, meu irmão. A sua luta contra a carne e sangue foi vencida pelo Cordeiro de Deus. Ele expôs Satanás à vergonha na cruz. Você tem toda a autoridade de Deus de andar em novidade de vida, de andar em santidade, de vencer o pecado, porque Ele te fez vencedor. Eu ainda ouço em alguns lugares pessoas que estão, parece que como os discípulos do caminho de Emaús, antes do encontro com o Mestre. Eu não sei como está a sua vida, mas Jesus está no controle dela. Não há nada que o diabo possa fazer contra a vontade de Deus. Nada. Jesus é o Senhor da sua vida. Ele é o dono da sua história. Ele te libertou e eu queria que você honrasse Ele em adoração nessa hora. Eu queria que você orasse. É nas regiões celestiais que o cristão vive. É na dialética, irmãos. É nesse dualismo de uma vida corpórea ainda no mundo habitado pela injustiça, mas com uma mente nas regiões celestiais, que quando aquilo que é passageiro se transformar em imortal, esse dualismo vai terminar e unicamente nós seremos um só corpo, em um só Senhor, em um só Salvador. E nós vamos conhecer a dinâmica total disso. Eu não estou aqui nessa noite negando a influência de Satanás, as suas artimanhas, mas a nossa missão está muito mais em resistir do que guerrear. Por quê? Porque ele já foi vencido. E
E no afã de querer às vezes ganhar Satanás, a gente está esquecendo de ganhar a luta contra o pecado. Em vez de às vezes se preocupar com o nosso pecado e ganhar o nosso pecado, ganhar do nosso pecado para a santidade, nós estamos preocupados em ganhar contra o pecado do outro. Você habita nas regiões celestiais, você tem andado em novidade de vida. Jesus Cristo, o Evangelho da cruz, não é o Evangelho da prosperidade, da vitória, não, o Evangelho da cruz, da simplicidade, da caminhada da Bíblia, tem feito o seu coração arder. Você tem andado afastado do Evangelho, a igreja está orando por você, a igreja está aqui nessa noite para te abençoar. Você já é abençoado nas regiões celestiais. Tome uma consciência de quem você é nas regiões celestiais e vamos continuar honrando o nome de Cristo na terra. Volte para Cristo nessa noite, faça essa oração comigo, entregue sua vida a Jesus. Pastor, eu quero viver isso. Entregue a sua vida a Jesus. Eu não vou pedir você para levantar a mão, nem vir aqui à frente. Eu só queria que você fosse muito sincero nessa oração a Deus. E quem tem que saber realmente dessa decisão é Jesus. Porque se você tomou essa decisão, vai ser irresistível você não nos procurar. E vai ser irresistível você não querer ler a Bíblia. Vai ser irresistível você não querer orar. Vai ser irresistível você não querer congregar. Nós queremos ser uma família para você. Diga assim para Deus: ninguém precisa ouvir, Pai. O pecado tem me dominado. Eu não tenho vivido como alguém que habita nas regiões celestiais. Eu quero que a minha vida nessa noite, por favor, por graça, seja transformada. Eu te entrego o meu coração, a minha vida, a minha mente, o meu ser, tudo. Transforma, restaura, purifica, faz de novo. Me usa. Eu quero nascer de novo da água do Espírito nessa noite. Eu tenho muitas dúvidas, mas uma coisa eu sei: Jesus está me chamando e eu quero seguir. Se você está ouvindo a voz de Jesus, seguindo, para te seguir, obedeça. Se você fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus, arrependido dos seus pecados, você vai perceber uma grande mudança de vida na sua história. Pai, abençoa rico e poderosamente aqueles que tomaram a decisão por Jesus nessa noite. Que eles tenham a compreensão de que a partir de agora eles estão vivendo nas regiões celestiais, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.